A simples, assim, não é assim, o porteiro falou que agora, a gestão da portaria falou que agora é só com a biometria, só com o dedinho, com o polegar. Não é bem assim, né? A gente precisa realmente de uma norma interna que tenha força o suficiente, e aí por isso que a gente traz aí bem lembrado aí pelo Cláudio, em primeiro lugar, até antes da LGPD, o condomínio precisa ter uma norma vigente para ter força de obrigar alguém a dar essa informação ou não na portaria. Aí sim a gente entra no segundo momento de falar sobre qual é a base legal para o tratamento desse dado. Do dado biométrico eu estou falando, tá? Não estou falando de RG, de CPF, essas coisas. O dado biométrico é um dado sensível. Pode ser reconhecimento facial, como o Cláudio trouxe, pode ser o dedo o polegar da pessoa, o indicador, enfim, a digital. Então, as bases legais para o tratamento de dados pessoais sensíveis são limitadas, tá? A gente vai destacar aqui algumas, mas isso precisa ser discutido aí internamente para ver qual que seria a base legal correta, né? Então a gente tem aqui, ó, o famoso consentimento, né? Que, ó, só se a pessoa autorizar. Então, veja que se for o consentimento, a base legal, não basta só o regimento interno, né, do condomínio exigir, o condômino também precisa concordar, e ele só poderá concordar, né, doutor Nadur, se ele tiver subsídios para decidir, porque é uma decisão o consentimento. Consentimento não é uma. Porque se for obrigatório, não é um consentimento, né? O que é obrigatório, a gente não consente, a gente cumpre. Então, para isso, aí vem o complemento aí da pergunta do Cláudio Milheiro aqui, né? Que ele fala, como a gente vai saber onde está armazenados, como é que a gente pode exigir? Pois bem, a gente tem o direito de saber aonde está armazenado justamente para decidir se a gente vai dar a nossa informação biométrica, né, para esse condomínio. E o Então, consentimento tem que ser expresso, né? isso tem que ser expresso para uma finalidade específica e destacado, é só para aquilo, né? Não pode ser um consentimento para várias coisas. O consentimento da biometria, ele é destacado, tá? Então, assim, ele pode até concordar com o tratamento de dados pessoais, mas da biometria, ele precisa concordar em separado, tá? É isso que a LGPD estabelece. Porém, então, esses são os casos em que somente os dados são coletados somente com a autorização, né? Mas existem outras bases legais para dados pessoais sensíveis. Sem autorização, o condomínio poderia coletar o dado para o cumprimento de uma obrigação legal. Não vejo essa hipótese como sendo válida, tá? Também políticas públicas, pesquisa para fins judiciais, né? Nada disso se aplica à questão da portaria. Porém, a gente pode discutir aqui se a proteção da vida e da incolumidade física, né? Se isso é uma justificativa para se ela é uma base legal aplicável aí, né, para o tratamento dos dados biométricos, porque aí a gente não precisa pedir o consentimento. No caso do cumprimento de obrigação legal, você, só para dar um exemplo, seria funcionários, por exemplo, que têm os dados coletados e a entrega para um órgão público, que é obrigatório a entrega desses dados dos funcionários a um órgão público, ele não precisa de autorização para isso. Esse é um exemplo de um cumprimento de obrigação legal. Quando se trata de obrigação legal, é diferente. O que tiver que ser feito, vai ser feito, e esses dados vão ser entregues. No caso da biometria, ele é um caso especial. Esses dados de biometria, eles não respondem à obrigação legal, pelo menos no que diz respeito a condôminos, a não ser
para casos da E área penal, por exemplo, em que quem bem, tiver esses dados biométricos é obrigado a entregar para uma condição específica. Então, isso. esse é um comentário aí, pode seguir, doutor Júlio. Não, é bem lembrado, doutor Nadur. Só complementando aqui, Cláudio, só um minutinho, né? A biometria, mesmo a biometria entre funcionários, a coleta de biometria de funcionários, em alguns países da Europa está sendo discutido se ele é obrigatório, porque não é uma obrigação legal coletar a biometria, é obrigação legal coletar o ponto, em alguns casos, né? Mas a forma de coleta não necessariamente implica o uso da biometria. Então, isso lá na Europa está sendo. Aqui ainda está longe de acontecer essa discussão, mas lá já ocorre, e alguns países têm se manifestado no sentido de que não é obrigatório, sabe? A base legal do cumprimento da obrigação, uma obrigação legal, não se aplica ao caso da biometria na relação de trabalho, né? É uma discussão ainda bem quente, assim, né? Existem países que entendem que sim, outros que não. Como medida de segurança, é bom informar para evitar esses riscos, né? De interpretações diferentes, né? No futuro. É importante, então, também pegar o consentimento do funcionário, nesse caso, para a coleta da biometria. Bacana, Júlio. Olha só quantas olhares são possíveis, né? Dr. Júlio bem fundamentou, eu compartilho com ele que a portaria do condomínio poderia, né, ter como hipótese para tratamento desses dados a proteção da vida do titular ou de terceiro, né, que seriam os condôminos. Então, acho que é uma hipótese bem interessante. E tem uma outra, né, que é uma hipótese coringa, e ela tem algumas dificuldades, que é o tal do interesse legítimo, né? Interesse legítimo em proteger o patrimônio, a integridade das pessoas, enfim. Então, daria aí para fazer uma casadinha, doutor Nador. Lembrando que você pode ter mais de uma hipótese de tratamento de dados, tá? Então, poderia ser proteção da vida do titular, mas o titular é uma pessoa jurídica, enfim, né? Então, nós estamos falando aí do terceiro, que seria os condôminos ou os visitantes, enfim, etc., e acho que daria para pensar um pouco aí nos interesses legítimos, né? E aqui eu acrescento mais uma pimenta no nosso bate-papo. Vamos imaginar, doutor Nador, uma portaria de acesso a um órgão público de segurança, né? Uma repartição pública, exemplo, Secretaria de Segurança Pública, enfim, ligado aí às Forças Armadas, etc. Então, estaria dispensado, né? Até da Lei Geral de Proteção de Dados, quando nós estamos falando de segurança pública, defesa nacional e segurança do Estado. Então, depende quem é o controlador.